Olá, seja bem-vindo ao Salto para o Futuro. Hoje, no primeiro programa da série Educação e o Mundo do Trabalho, vamos discutir educação e trabalho na perspectiva do desenvolvimento. Para este encontro, convidamos a consultora desta série, Sônia Krupa, que é professora da Faculdade de Educação da USP, a coordenadora de projetos do Banco Palmas, Sandra Magalhães, e o economista Ladislau Dobor, professor da PUC de São Paulo. Direto do estado do Maranhão, a professora Maria da Conceição Azobel também é nossa convidada. Saiba agora como você pode participar do Salto para o Futuro. Mande já a sua mensagem. Você pode participar do Salto ao vivo pelo telefone 0800 21 6689. Via internet, salto@tvebrasil.com.br. ou ainda pelo fax. Diz que o código da operadora, o DDD 21 e o número 2232-3271. Nosso fax e e-mail estão 24 horas à sua disposição. Você também pode entrar em contato conosco pela caixa postal 50050, CEP 20062-970. Envie suas perguntas, relate suas experiências, participe! Bom, primeiramente eu quero agradecer a presença de vocês no programa de hoje. Começar pela professora Sônia Krupa, como eu disse, professora da Faculdade de Educação da USP e também do Centro Universitário Fundação Santo André. Trabalhou com o professor Paulo Freire na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e também com o professor Paul Singer na Secretaria Nacional de Economia Solidária, professor Paul Singer, que estará aqui no 5º programa dessa série, no último programa dessa série. Queria abrir, professora, perguntando, obviamente estamos num programa sobre educação, que fala sobre educação, que discute educação. Qual é o papel, então, da educação nessa relação entre trabalho e desenvolvimento? Então, a educação, eu queria primeiro agradecer também o convite, dar boa noite aos telespectadores, aos professores, ao Ladislau e à Sandra, e dizer um pouco da importância da educação. Acho que é uma luta que os educadores, e eu tenho certeza que cada um dos educadores que nos ouve, fez essa luta da importância que ela tem numa perspectiva de desenvolvimento e também na relação com o mundo do trabalho. Mas o que a gente sabe é que a educação sozinha não muda as coisas. Ela é vital, ela é importante, mas ela precisa estar articulada num processo maior de desenvolvimento. Eu costumo dizer que nós, educadores, batalhamos muito pelos recursos públicos para a educação. Fizemos muitas lutas em torno disso e acho que temos que continuar fazendo essa luta. Mas acho que a gente também precisa pensar nos recursos públicos para desenvolvimento. E acho que a educação de jovens e adultos, os educadores, eles têm uma tarefa importante nessa direção. Porque os educadores falam todos os dias com seus alunos, todos os dias com os educandos. E a educação de jovens e adultos é um projeto cultural, é um projeto mais amplo que a escola. E desenvolvimento também, é um projeto maior que a escola. E eu acho que esse programa e essa série vai discutir, vai ter oportunidade de desenvolver. Então, como é que a gente faz da educação uma arma poderosa para pensar, junto com os nossos coletivos de educandos, uma proposta de desenvolvimento para a localidade e para esse país? Como é que a gente amplia o papel da escola nessa chave? Acho que essa é a nossa tarefa, Bárbara. Obrigada. Sandra, assistente social, coordenadora de projetos do Banco Palmas, no Conjunto Palmeiras, é isso? Fortaleza, Ceará. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que é o Banco Palmas, já que vamos ver um vídeo um pouco mais sobre o Banco Palmas no segundo bloco, mas você antecipasse para o professor que nos assiste o que é a experiência do Banco Palmas e como essa experiência contribui para essa relação entre educação, trabalho e desenvolvimento. Boa noite. O Banco Palmas é uma experiência, na verdade um projeto de desenvolvimento local que a gente vem desenvolvendo no Conjunto Palmeiras, um bairro muito pobre da periferia de Fortaleza, né, que tem 30 mil habitantes, então a gente está falando, na verdade, de muita gente, né, e o Banco Palmas tem 7 anos e durante todo esse tempo a concepção, a noção de desenvolvimento que a gente vem trabalhando é a noção de desenvolvimento focado na maioria, né? Então, nós trabalhamos o desenvolvimento econômico a partir do Banco Palmas, com a criação de vários instrumentos,
né, a partir do crédito popular, a partir de cartão de crédito local, a partir da moeda social, de uma escola comunitária de economia solidária, que é a Palmatec, onde a gente desenvolve os processos de educação, né, com cursos sobre o consumo, sobre desenvolvimento, e isso tudo na perspectiva de se criar um ambiente de desenvolvimento e de inclusão social dessa comunidade com base na economia solidária. Então, essa que nós acreditamos que é uma nova forma de fazer economia, é isso que a gente vem praticando durante esses 7 anos. Né? A economia solidária, ela está também hoje presente na realidade de várias outras comunidades, que a gente vem tendo relações, criando redes, e acreditamos que a educação nesse processo, ela é fundamental. Isso começou, esse projeto, essa história começou dentro da própria sociedade, foi a sociedade que criou essa história. Isso. Na verdade, o Conjunto Palmeiras, ele tem 30 anos e tem uma coisa muito legal que tem, logo na sede, é um trabalho, né, de desenvolvimento da comunidade, da população, que se juntou, que se organizou para criar uma vida melhor. E a gente tem um banner na sede da associação que para nós é muito significativo, que diz assim: Deus criou o mundo e nós construímos o Conjunto Palmeiras. Né? Então, diante de toda a diversidade, tudo que tem lá foi resultado dessa organização e da luta dos moradores por melhoria. Então, do nosso ponto de vista, é um trabalho, né, que a gente tem orgulho, porque a gente vê a diferença na vida das pessoas, a gente vê a diferença na comunidade de uma grande favela, na verdade, institucionalizada pelo poder público, porque ninguém foi para lá porque quis, foram todos transferidos da área mais nobre da cidade para aquele bairro, a 20 quilômetros do centro de Fortaleza. Se foi construindo toda uma dinâmica social a partir da autogestão, a partir da capacitação das lideranças, e hoje se tem uma outra realidade. Tá certo. Professor Ladislau Dobo, como eu disse, economista, professor e pesquisador do Departamento de Pós-Graduação da PUC de São Paulo, nas áreas de Economia e Administração. O senhor também desenvolve consultoria para agências das Nações Unidas, governos, municípios e também para o SENAC. Então, eu pergunto ao senhor qual é o papel das políticas públicas para o desenvolvimento e ao considerar essa relação entre educação e trabalho. Primeiro, um problema central é que o volume de desemprego no Brasil é gigantesco, né? Nós temos 80 milhões de pessoas na população economicamente ativa. Pelos critérios do Diese, são cerca de 20% de desempregados, são 16 milhões. Se a gente considerar fora isso, nós temos 30 e pouco milhões de pessoas que estão em idade ativa, mas não estão buscando emprego porque os salários são muito baixos, porque há grandes dificuldades de acessar o emprego. Na realidade, a subutilização da força de trabalho é gigantesca, né? Esperar que o setor privado formal e o setor estatal respondam a isso é insuficiente, né? Empregos, numa PEA de 80 milhões de pessoas, empregos formais no setor privado são 20 milhões. Temos 7 milhões de empregos públicos e o resto, né? Na realidade, nós temos que promover políticas de desenvolvimento com participação pública, né? O Estado é forte no país, ele administra cerca de 1/3 do PIB, né? Mesmo da experiência de Palmas ou experiências como Belo Horizonte e outros, nós temos as experiências do que se pode fazer tirando o financiamento da merenda de grandes intermediários e passando para pequenos produtores locais como processo de dinamização, né? A gente pode pensar mais amplo, né? Quase todos os municípios do país têm situações críticas em termos de saneamento. R$1 que você invista em saneamento são R$4 que você economiza em saúde. Tem um retorno excelente. Você não está fazendo dinheiro para pobre, você está realmente dinamizando a economia, né? Nós temos que construir 6,5 milhões de casas no país. Se você constrói as casas, construir casas, fazer saneamento é intensivo em mão de obra e é intensivo em mão de obra pouco qualificada, que é o que temos de sobra, né? Então, na realidade, nós temos essa situação curiosa, que é
muitíssima gente parada e tanta coisa para fazer. Como as empresas, com as tecnologias modernas, não vão responder a isso, e não dá para inchar o Estado, digamos, num grande trem da alegria, organizar sistemas de serviços públicos, como se organizou em Santos, como se organiza hoje em Mauá, como se organiza na Índia hoje, né? Como se organizou no New Deal do Roosevelt nos Estados Unidos, eu acho que é uma coisa perfeitamente razoável. Nós temos que ter políticas de emprego ativas nos mais variados setores, em particular nas infraestruturas urbanas, né? Tá certo. A Ciseni de Goiás vai fazer a primeira participação. Olá, Ciseni. Boa noite a todos. Eu gostaria de parabenizar o programa pela série. A minha pergunta é: primeiro é preciso crescer o bolo para depois reparti-lo. Delfim Neto. Mas o bolo continua nas mãos de poucos. Em se tratando de escola, eu gostaria de saber o que fazer com relação à concentração, pois o poder de divisão está nas mãos de poucos. Boa noite e obrigada. Obrigada, Ciseni, pela sua participação no programa de hoje. Essa série, a gente ainda tem alguns programas e, é claro, os 4, eu conto com a sua participação. Obrigada. Professora Sônia, ela traz uma questão que o professor Ladislau já tinha, né, iniciado aqui na discussão do debate. O papel do poder público nesse bolo que nunca foi efetivamente repartido. Né? Então, Cisani, a gente quer comer do bolo, não é verdade? O bolo não pode ser só para pouquinhos, não é? Se a gente trouxesse um bolo para a sala de aula e fizesse essa repartição, eu tenho certeza que os alunos não concordariam, Bárbara. O bolo teria que ser repartido de outra maneira. Acontece que o bolo de riqueza, Cisani, fica, de certa maneira, distante, aparentemente, do poder das pessoas. E eu acho que você, Cisani, tem um papel importante. Nós temos que trazer esse debate para a sala de aula. Por que quando a gente traz um bolo, a gente é fraterno da divisão? E por que o bolo da riqueza no Brasil é tão concentrado? Acho que tem uma coisa histórica, não é? Agora, eu acho que a gente, enquanto professor, não nomeia a luta do povo brasileiro para transformar essa divisão do bolo. E eu acho que a gente, na educação de adultos, tem que começar a fazer isso. Né? Nós temos que contar outra história. Não a história oficial que construiu esse bolo concentrado, mas a história da luta que tenta desmontar essa construção. Acho que essa é a primeira coisa importante para a gente fazer. Por que você frisa, professora, desculpa, a educação de jovens e adultos? E por que não a educação básica como um todo, o ensino médio também? Boa, Bárbara. Acho que você pega aí uma questão importante. Eu acho que a educação ela é formadora de valores, não é? Essa cidade aqui do Rio de Janeiro, quero dar um exemplo, aparentemente um exemplo banal, não é? Eu fiquei observando a praia ontem, não é? As pessoas vão para a praia aqui na cidade do Rio de Janeiro, pessoas pobres, a gente vê porque elas vêm para a fila do ônibus. Elas vão em grandes grupos para a praia, não é? E as pessoas se ajudam para ir para a praia. A gente vê os adultos cuidando das crianças, certamente não são os seus próprios filhos. É um grupo que foi para a praia e que tem que entrar naquele ônibus. Fiquei olhando no ponto do ônibus, não é verdade? Então existe uma grande solidariedade entre as pessoas. Mas a gente na escola, na educação como um todo, das crianças pequenas até a pós-graduação, fala muito pouco em solidariedade e em cooperação. A gente fala como um todo muito em competição, não é? A gente ressalta os vencedores. A gente não discute os vencidos e por que foram vencidos. A gente não discute as relações de solidariedade. A gente não discute outros valores. Então você tem toda a razão, né? Eu acho que a educação de jovens e adultos eu falo porque ali a gente pega as pessoas que conseguiram sobreviver e elas sabem que elas podem sobreviver. Agora elas se sentem muito humilhadas pela sua condição de vida e muitas vezes por não saber ler. Não é? Então, como é que a gente faz essa mudança? Como é que a gente faz essa mudança de valores? A educação tem um papel muito importante, ela mexe com valores, ela mexe com comportamentos. E nós precisamos fazer um outro discurso, o discurso da cooperação, o discurso da solidariedade, o discurso da resistência e uma leitura da realidade que permita que as pessoas façam valer essa resistência, que as pessoas se organizem. A Maerlene do Tocantins vai participar agora. Oi, Maerlene. Olá, sou Maerlene, falo do teleposto do Colégio Pedro Xavier Teixeira, Nova Rosalândia, Tocantins. Tendo a educação como um processo necessário, a formação do cidadão, através do diálogo, de modo
a promover a integração dos que se encontram marginalizados na organização social. Pergunto, o que seria preciso a essa educação para mostrar aos educandos que o trabalho e a vida deles são uma parte do trabalho e da vida do país, sem se tornar uma educação tecnicista? Boa noite e obrigada. Muito obrigada, Maerlene, pela sua participação no programa de hoje. Eu quero passar essa pergunta para a Sandra, porque é uma pergunta extremamente importante, não é, Sandra? Como é que a experiência da economia solidária pode também se fazer presente na escola, né? Como já dizia um pouco a professora Sônia, como é que esse espírito que já é vivenciado dentro desses empreendimentos podem fazer parte, como pede a Maerlene, desse ambiente escolar? Eu queria também só pegar um pouco da carona da pergunta anterior, né, que a Sônia muito bem colocou, a necessidade da gente estar fazendo, né, esse discurso e incorporando essa coisa da solidariedade, tudo isso na prática, porque assim, o que a gente vem se perguntando o tempo inteiro é como a gente pode mudar as coisas, o que a gente pode fazer, né? Além, tudo bem, a gente se conscientiza das questões, mas às vezes a gente se paralisa, a gente não consegue agir, né? E cada um de nós, seja na escola, seja em qualquer local onde a gente se encontre, com essa pergunta, né, a gente encontra as respostas. Por exemplo, nós temos um exemplo muito prático, nosso lá do Conjunto Palmeiras, que nós temos 5 jovens da comunidade que montaram uma empresa de produtos de limpeza, né? Antes, as escolas, elas compravam os produtos de limpeza das grandes marcas internacionais. Então foi feito todo um trabalho com a direção da escola, com os professores da escola, para que eles entendessem que eles poderiam começar mudando. Quer dizer, o bolo a gente pode começar dividindo no dia a dia. A gente pode começar a comer esse bolo aos poucos. E para a gente poder ir comendo as fatias maiores conjuntamente. Esse que eu acho que é o sentido dessa questão toda, né? Da gente ir comendo e comendo fatias cada vez maiores e mais gente comendo o bolo. Então, a gente pode estar fazendo isso no dia a dia, como eu coloquei esse exemplo. E isso, nós temos também, dentro dessa discussão do consumo consciente, qual é o meu papel enquanto consumidor, nós fizemos já mais de 1000 oficinas nas escolas, né, com os jovens, com as crianças, justamente colocando isso. Qual é o meu papel? Por que o meu pai está desempregado? O que eu tenho a ver com a economia? Né? O que isso tem a ver com a minha vida e o que eu posso fazer? Você pode fazer começando a, por exemplo, consumir os produtos que são produzidos no seu bairro, no seu vizinho. E aí a gente começa a gerar esse círculo virtuoso da economia que está mudando a vida do país. Bom, no próximo bloco vamos continuar a debater a relação entre educação, crescimento e desenvolvimento. Salto para o futuro volta em instantes.